Muito bom dia para você que está acompanhando a Rádio Bandeirantes, a Band News TV. Estamos dando início ao Jornal Gente nesta semana, começando a falar sobre o crime que aconteceu no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, na sexta-feira. Imagens impressionantes da ousadia de criminosos que deixaram um veículo com fuzis nas mãos e saíram atirando em direção ao alvo. Vinícius Gritzbach, que morreu no local, e também um motorista de aplicativo que estava passando pelo local foi atingido e teve ontem a sua morte confirmada no hospital pelos médicos. Ele não resistiu, chegou com vida, ficou horas no hospital recebendo atendimento médico. Outras duas vítimas seguem internadas porque também foram atingidas, muitos disparos. E claro que quem passou pelo aeroporto nesse ponto, e são milhões de passageiros que passam por esse saguão, o acesso ao saguão, é claro que as pessoas lembram e imaginam ali o desespero que não tomou conta do local na sexta-feira à tarde, quando nós tivemos esse crime. Um claro acerto de contas, a polícia ainda vai investigar e vai certamente chegar a essa conclusão. Até porque é preciso contar um pouquinho do histórico daquele que foi o alvo dos tiros. O Vinícius Gritzbach tem sido definido pela imprensa de uma maneira geral como um empresário, só se for empresário do crime, porque os indícios que a polícia já colheu ao longo de investigações em relação a ele mostram uma ligação umbilical com a facção criminosa. Em determinado momento há uma ruptura dessa relação e o desfecho foi o crime que aconteceu no aeroporto quando ele voltava de Goiânia. Ele foi acusado, apesar de negar em audiência, pela morte de um integrante da facção criminosa PCC, justamente por uma questão de desacerto em relação a um valor que foi depositado em sua confiança para fazer investimento em criptomoeda. Ele já foi investigado pelo Ministério Público, pela polícia, na compra de imóveis para o crime organizado lavar dinheiro. Ele já foi investigado na compra de postos de gasolina com laranjas, justamente também para o crime organizado desviar a atenção dos lucros que tem na organização criminosa. Então é preciso pontuar muito bem isso. A legislação brasileira traz no artigo 699 do Código Civil Brasileiro a definição do que é empresário. E tenho certeza que não há esses requisitos para a definição de quem é empresário. Outra questão a ser observada nesse caso é a banalização do fuzil. E nós falamos isso recentemente quando houve um atentado à vida do prefeito de Taboão da Serra durante a campanha. Vocês se lembram, ele estava num carro blindado, os bandidos de fuzil sacaram o fuzil no meio da rua e dispararam em relação ao prefeito de Taboão da Serra, que foi ao hospital, está se recuperando ainda, mas no carro blindado o tiro de fuzil atravessou e atingiu o prefeito. Então a banalização, se tira fuzil hoje, não posso nem dizer que é da cintura, porque não cabe o fuzil na cintura, e os bandidos têm acesso a essa arma, que é uma arma de guerra, é uma arma de uso restrito das forças de segurança na lei, porque na prática parece que é a arma hoje preferida e a mais utilizada pela bandidagem. Outra questão a ser observada, a fuga. Só existe um caminho para sair do aeroporto. Só existe um acesso para se fugir e se deixar a área do aeroporto. Depois dos disparos, a demora da polícia para fechar um cerco e prender os criminosos que provocaram pânico no aeroporto na sexta-feira à tarde. Outro assunto a ser levantado nessa história muito estranha, a escolta feita por policiais militares. Eu confesso a vocês que eu até entendo. Não concordo porque não é legal de acordo com a legislação. O policial que faz bico no supermercado da esquina da casa dele para complementar a renda. Repito aqui, não está certo, mas é um pouco compreensível. E a pena tem de, claro, levar em consideração esse tipo de situação quando há um flagrante de um policial fazendo bico que ele não pode fazer por se tratar aí de uma força de segurança do Estado. Mas o policial que vai fazer bico para proteger quem teve ligado à organização criminosa
convenhamos que é uma outra situação que precisa ser analisada com muito mais cautela. E esses policiais que faziam a escolta eram 4. O carro, segundo eles, quebrou no caminho para o aeroporto. 3 deles ficaram com o carro quebrado, só um seguiu em direção ao aeroporto. Estranha a história, né? O mais razoável nesse caso seria 3 seguirem para o aeroporto e um só ficar com o carro, se havia necessidade ali também desse tipo de situação. Então isso gera uma outra suspeita em relação a esse caso. E, em último lugar, as vítimas, todas elas ali que estavam no aeroporto, aquelas que foram atingidas, o motorista de aplicativo que perdeu a vida por algo que não tinha nada a ver com a sua situação, e as pessoas que não vão esquecer do barulho dos tiros na entrada do saguão do Terminal 2 do aeroporto de São Paulo, que é o mais movimentado do país, por onde passam milhões de passageiros por mês. Basicamente, mais do que um Uruguai, do que um país como Portugal também, que circula pelo aeroporto de Cumbica, e muitas dessas pessoas estavam no local na hora em que os criminosos, sem nenhum tipo de pudor, eles têm a certeza da impunidade, chegaram nesse carro atirando com fuzil. Então essas são considerações que acredito que sejam importantes para a gente pontuar esse crime que aconteceu no aeroporto na sexta-feira à tarde. O Cláudio Humberto tem um destaque também na abertura do Jornal Gente de hoje. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais, viu, Cláudio, sobre esse caso aqui, em uma entrevista com o promotor Lincoln Gaquia, para entender a investigação do Ministério Público e também alguns aspectos desse crime. Bom dia para você, Cláudio.